Muitos jovens que estão começando na área de tecnologia vão estudar ciência da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, e eles já tomam um choque logo de cara, porque descobrem que precisam aprender matemática, precisam aprender lógica, entre outras coisas. E aí, né, depois de muito estudar, depois de você entender toda a lógica, aprender a programar, decorar tags HTML, CSS, Python, Java, você vê que a inteligência artificial e as ferramentas no code e low code vêm com força, abalando as estruturas da nossa área. Então, em 2025, né, o que eu tenho indicado para quem me procura é que aprenda mais sobre produto. Como assim? O que é aprender sobre produto? Aprender sobre produto é entender as técnicas envolvidas desde você entender uma necessidade da sociedade, de um cliente, de um fornecedor, e conseguir criar uma aplicação para ele. E não é nada simples fazer isso. Você tem que entender sobre análise de requisitos, você tem que aprender a documentar essas informações, você tem que aprender sobre usabilidade, sobre prototipação. E por que isso é importante? Pensa comigo. Hoje, a IA já gera um código fabuloso. Isso, em 2 ou 3 anos, vai estar muito mais avançado. Então, você que está estudando programação, quando as suas habilidades estiverem suficientes para fazer um sistema consistente, a IA já vai ter passado por cima do teu conhecimento. Então, hoje, né, você tem que procurar desde o início uma formação de liderança, uma formação de requisito, de entendimento do ser humano. Por quê? Porque nem sempre o cliente ele sabe expressar exatamente a sua necessidade. Ele às vezes expressa desejos contaminados com a sua visão limitada de tecnologia, então ele vai te pedir para fazer um formulário, uma tabela, e você, como ser humano, tem que ter a sensibilidade de perceber se é realmente isso que ele precisa. Por quê? Porque você conseguindo fechar, né, os dados, os fluxos de informações, você vai conseguir traduzir isso para que uma IA possa te ajudar e possa acelerar em muito a tua produtividade. Então, cada vez mais, a minha visão é que os programadores tradicionais vão ser muito mais analistas de requisitos, analistas de sistemas, e com essas habilidades eles vão se juntar a IAs para construir sistemas de forma muito acelerada. E aí você pode dizer, não, mas tem aquele algoritmo que precisa de um ser humano para ser otimizado. Bom, as informações que eu tenho do pessoal que está trabalhando forte com essa parte é que também a IA está ajudando a otimizar os algoritmos. Então, a IA ainda em 2025, eu falo aqui em janeiro de 2025, ela tem muitas brechas, né? Ela ainda não é tão completa, mas como a gente está falando de uma velocidade exponencial e agora com os custos caindo absurdamente, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma reviravolta muito grande nesse campo de tecnologia, né? E aí, você realmente vai estar liderando equipes de IA. Então, você vai ter uma IA, né, para ajudar na parte de design, de usabilidade, de entendimento do usuário, mas mesmo assim, eu ainda acredito, tá, sinceramente, que vai precisar de pessoas ali para entender o contexto, para ter percepções que muitas vezes numa conversa deixam, fica no ar, né? A gente tem técnicas aí avançadas de neurolinguística, técnicas, né, de prototipação, como design thinking, por exemplo, e eu acho que um jovem hoje, ele tem que partir para essa pegada, né? Quem está entrando nessa área de tecnologia tem que se preocupar com essa parte de entender os sistemas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma burocracia muito grande, né? E você percebe que a maior parte dos sistemas, eles não são sistemas tão avançados em termos de tecnologia. Quando você fala assim, você vai desenvolver uma nova inteligência artificial, você vai desenvolver um novo protocolo de comunicação, um novo codec de vídeo, aí eu concordo, tem que ir para a ciência da computação, tem que dominar profundamente a matemática. Mas a maior parte dos anúncios que eu vejo para vagas são para fazer cadastros, para fazer sistemas para serem usados no ambiente corporativo. Então não são sistemas de uma grande complexidade do ponto de vista de desenvolvimento das pontas, né? Claro, quando você vai para o core do sistema, a parte central do sistema, aí sim a complexidade é grande, você precisa de arquitetos, você precisa de profissionais mais avançados, profissionais sêniores. Mas quando você está iniciando, você vai fazer aquela pontinha, você vai fazer, não digo nem um site, mas você vai estar fazendo formulários, cadastros, validações de dados, e isso a IA está fazendo muito bem. Então, se você não tiver essas habilidades de entender o produto e ter essa percepção
né, e conseguir conversar muito bem com o teu superior, para que você possa construir um sistema que dê resultado, isso vai te afastar cada vez mais para o mercado. Então, né, indo nessa linha de raciocínio, eu acredito que a profissão boa para você começar agora em 2025 seja na área de produto, né? Product Manager, área de gestão de produto, a parte de design também é muito boa, design de sistemas. E eu falo não a parte de design de pensar o sistema todo, porque é um pouco mais avançado, mas eu digo mais a parte de design das próprias interfaces de usuários. Hoje, a maior parte dos sistemas, eles têm frameworks, tá? Eles têm estruturas pré-montadas que você vai usando para compor as telas, né? Então, em 2025, né, se você é um jovem e quer entrar na área de tecnologia, estuda um pouco sobre gestão de produto, sobre como você constrói um produto. Usa as ferramentas que estão prontas, que não te exigem tanta codificação, para aprender a construir os sistemas. Em paralelo, vai fazendo teus estudos, né, vai avançando aí em algoritmos, análise de complexidade, vai estudando estrutura de dados, que é o que vai precisar mesmo, se você for programador, se você for analista de banco de dados, já é outra vertente. Tá? E principalmente se você for trabalhar no mercado nacional, isso é bem importante por causa da característica das empresas aqui. Tá bom? Espero que esse vídeo te ajude a te dar um direcionamento na sua carreira. Um grande abraço, tamo junto.